Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do amor de Deus, do Evangelho e da graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas nós temos uma luta diária a fazer. Eu quero ver com você alguns versículos da graça, do amor de Deus e dessa luta que nós temos que ter, uma vez que nós fomos reconciliados com Deus por meio da vida, da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela morte dele, nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, de tal sorte que hoje nós podemos dizer que se nós cremos em Deus assim, nós não permaneceremos no pecado, porque se nós estamos mortos para o pecado, como é que viveremos ainda nele? Eu brinco muito com o nosso mentor aqui, Jorge Luiz Melo, que ele tem uma frase que diz assim: olha, pecar é bom, porque se pecado fosse ruim, ninguém pecava, né? Eu entendo que ele está falando de uma certa maneira irônica, mas eu entendo que o pecado não é bom. O pecado habita a minha carne, mas é exatamente o pecado que faz a separação, é que quebra a minha semelhança de Deus comigo. O pecado nos traz a morte de volta para o nosso corpo, nos traz o velho homem para nós, sabe? Mas se nós morremos com Cristo viveremos, e havendo Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, porque a morte não terá domínio sobre ele. Assim nós devemos considerarmos como mortos para o pecado, né? Como diz aqui no versículo do capítulo 6 de Romanos, no versículo 6:11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque lá no versículo 26 do capítulo 6, versículo 22, ele diz assim, olha: libertados agora do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna, o dom gratuito de Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, no capítulo 7, ele vai falando ainda sobre esse espinho que nós temos na nossa carne, chamado pecado. E vai falando que ele vê essa luta no seu corpo de tal maneira que Paulo diz assim, aqui no capítulo 7, versículo 18 e 17 em diante, ele diz assim, ó: porque eu não faço o que aprovo, mas o que quero, isso não faço. Mas faço o que aborreço, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Paulo não está dizendo que é bom, ele está dizendo que tem essa briga com essa criatura chamada pecado. E ele diz mais, eu acho essa lei em mim, quero fazer o bem, mas o mal está comigo. E ele diz, eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte?
e ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E diz no capítulo 8 que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, é a inclinação do pecado, pois não é sujeito à lei de Deus, nem o pode ser, e quem está na carne não pode agradar a Deus, não tem como. E ele, para chegar no versículo que eu quero meditar mais ainda hoje, no capítulo 8, versículo 13, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí, ele vai para aquelas primícias do Espírito, não é? Mas, onde ele culmina dizendo que diremos essas coisas, se Deus é por nós, quem porventura será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Essa é a palavra. Se nós pensarmos no versículo, se permanecerdes no pecado, morrereis. João capítulo 8, versículo 13. É preciso que haja, essa é a mortificação do pecado, do corpo em nós. Esse é o trabalho que o cristão tem que fazer todo dia. Todos os dias, eu perceber que se pelo Espírito, porque isso só é possível através do Espírito Santo. Então, se pelo Espírito eu fizer morrer os atos do meu corpo de pecado, eu viverei, vocês viverão, porque há uma justificação que é pela fé. Façam então morrer em vocês o corpo do velho homem, o corpo do pecado, porque lá em Romanos diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito, a natureza das pessoas que andam segundo o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que nos foi dado abundantemente, derramado de Deus para nós. Quem anda nesse Espírito é vivificado no corpo. O corpo está morto por causa do pecado, mas nós somos vivos, vivificados pelo Espírito Santo. Cristãos libertos devem lutar contra o pecado todos os dias e por toda a vida, até quando nós estivermos frente a frente com Cristo para entrar na glória eterna, aí nós estaremos perfeitos, nós estaremos livres desse mal. Mas até lá há uma luta. Quem não tem o Espírito Santo já anda na carne, a inclinação da sua carne é morte. Já produz os frutos da carne, como diz lá em Gálatas. Mas o fruto da carne é inimizade, é porfia, dissensão, heresia, gritaria, é ódio, é libertinagem, é entrega a tudo que é vício, imoralidade sexual e um bocado de outras coisas. É a inclinação da carne. Mas a natureza dos que estão em Cristo é ser vivificado, é ser liberto para lutar contra o pecado toda a vida. Portanto, meu amigo Jorge Luiz, essa história de que se pecado fosse bom ninguém pecava, isso aí tá meio esquisito, velho. Porque o pecado gera morte, só quem anda nele acha que ele é bom, acha que é bom andar nele, porque não tem nem a consciência do que é que está fazendo. Sabe, se eu quisesse criar uma metáfora aqui meio doida, eu ia dizer assim, olha, para o ladrão, ele está achando bom poder usufruir do que é dos outros, né? Se eu roubar um celular, ou, sei lá, um carro de alguém, ou fazer um mal a alguém, ele acha bom, mas você não vai dizer que isso é bom, pecar é bom? Que história é essa? É ruim para quem faz, é ruim para quem sofre por causa do outro, para quem perde os seus bens, por exemplo, no caso do exemplo que eu estou dando, né? Portanto,
nós que temos o Espírito de Deus, o Espírito de Deus nos adotou. É Ele que intercede a Deus por meio de nós, Ele nos liberta, Ele nos adota. Ele interfere na nossa vida para o bem. Essa é a obra do Espírito Santo, para que nós possamos dar fruto da vida, fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é paz perene, é alegria, é bondade, é benignidade, é temperança, é domínio próprio, é vida abundante, e vida eterna, e vida com qualidade. Essa é a verdade do Evangelho. O corpo é a carne, o corpo está morto através do pecado. O corpo é a corrupção da nossa natureza. O pecado é a corrupção da nossa natureza. Esse pecado que habita em nós, o velho homem chamado, é a sede das concupiscências da carne, da soberba da vida, da concupiscência dos olhos. E isso não vem de Deus, são as obras da carne, como eu já citei. É esse pecado que causa destruição. O pecado causa destruição. O corpo está morto, na verdade, por causa do pecado. Mas, como diz aqui o versículo, se pelo Espírito vocês fizerem morrer o velho homem, aí sim vocês viverão e terão vida e produzirão frutos da vida. Porque eu fui crucificado com Cristo e nós mesmos morremos com Ele, mas precisamos lutar todos os dias, porque essa é a promessa da vida. Se permanecerdes no vosso pecado, morrereis no vosso pecado, não é? Mas se mortificardes as obras do pecado, vivereis e vivereis eternamente. Porque quem semeia na sua carne, semeia para colher corrupção, mas quem semeia no Espírito para colher a alegria e a consolação. Sabe, essa consolação vem de estarmos firmes no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, ainda de tudo, ainda depois de tudo isso, ainda nós temos a vida abundante, uma vida que vem aí, está por vir. A vida eterna, que eu não sei quando é, mas eu creio que ela vem. E tudo isso começa por aqui. Pela fé em Cristo Jesus, pela certeza abundante de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, eu, de fato, mortificar as obras da carne em mim, mortificar as obras do pecado, para poder começar a experimentar as primícias do Espírito Santo. Eu espero que essa palavra te ajude, chegue no seu coração, que você reflita nela, para o seu bem e para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu daqui digo amém. Beijo no seu coração, que a paz do nosso Senhor seja contigo. Amém.